Olá, meus irmãos, a paz e a graça do Senhor Jesus. Que Deus abençoe todos vocês que nos assistem. Que Deus entre não apenas no seu lar ou na sua casa, porque na sua casa ele já está. A Bíblia diz, Davi disse que se no abismo está a cama dele ou a sua cama, lá também encontra Deus. Deus está em todos os lugares. O único lugar que Deus não está é no coração do homem, se nós não abrir a porta do coração. Ele mesmo disse, Jesus disse, eis que estou à porta e bato. Se vos abrir, eu entrarei, cearei com vós e vós ceareis comigo, né? Ou seja, o coração é o único lugar que Deus só entra se nós permitirmos. Hein? O que você vai ouvir aqui agora, talvez você nunca escutou. Talvez, lógico que muitos pastores pregam isso, muitos homens de Deus pregam isso que eu vou falar, mas talvez você nunca teve a oportunidade de escutar algum pastor pregar sobre isso que eu vou falar agora. É sobre a palavra moleque. A palavra moleque vem de uma origem de Moloque. A palavra moleque vem de uma origem de Moloque. Quem era Moloque? Moloque era um deus que os cananeus e as cananeias, né, adoravam. O povo de Canaã adorava muito esse deus chamado Moloque. A palavra moleque vem da origem de Moloque. Vamos ler aqui, depois eu explico para você entender essa palavra. Diz assim: Moloque significa rei. Moloque significa rei. Em tradução geral para a língua portuguesa, de acordo com os relatos bíblicos, os seguidores de Moloque, ou traduzido Moloque em português, oferecia os seus filhos em sacrifício ao deus Moloque. Os filhos sacrificados seria chamado de moleque. Vamos continuar? Na verdade, o que significa entregar os filhos a Moloque? Nós estamos fazendo um estudo aqui, um simples estudo, né? um resumo de um estudo. Eu vou voltar um pouquinho aqui. Moloque significa rei e em uma tradução geral para a língua portuguesa, de acordo com relatos bíblicos, os seguidores de Moloque oferecia os seus filhos em sacrifício ao deus Moloque. Os filhos sacrificados seria chamado de Moloques ou de moleques. Na verdade, o que significa entrega os filhos a Moloque? Na verdade, desde a antiguidade, as nações têm matado crianças recém-nascidas e oferecendo-as aos seus deuses. Moloque foi um destes. Esse ídolo do passado, Deus dos Amonitas, adorado na terra de Canaã, era venerado através do sacrifício de criança. Adorado, venerado através do sacrifício de criança. Moloque era representado de diversas maneiras. De acordo, vamos lá, o significado. O que significa a palavra moleque no mundo espiritual? O que significa a palavra moleque no mundo espiritual?
De acordo com relatos bíblicos, os seguidores de Moloque ofereciam os seus filhos em sacrifício ao deus Moloque. Os filhos sacrificados seriam chamados de moleques. Antes da abolição da escravidão, por exemplo, antes da abolição da escravidão, por exemplo, chamar um menino branco de moleque era uma grande ofensa. Você não podia chamar um menino, uma criança branca de moleque, apenas a criança negra. Olha a situação. Antes da abolição da escravidão, por exemplo, chamar um menino branco de moleque era uma grande ofensa. Atualmente, a palavra moleque atualmente, nos dias de hoje, a palavra moleque é atribuída a crianças traquinas, desobedientes, também é utilizada para qualificar a personalidade de uma pessoa brincalhona ou que não merece confiança. Por isso que brincar demais também não está certo, viu? Fechada demais não está certo, mas brincalhona demais também não está certo. Então, ou seja, era proibido chamar uma criança branca de moleque. Porque moleque vem da origem de Moloque. Quem era Moloque? Um deus adorado em Canaã pelos cananeus e as cananeias. Esse nome de moleque era dado à criança desobediente, muito agitada, muito traquina, muito desobediente. Eita, moleque! Esse moleque, né? Atualmente, hoje, os narradores de futebol falam, esse moleque joga, né? Porque não sabe, estuda, mas só aprende aquele que eles estudam, não aprende o espiritual. E às vezes você está amaldiçoando uma criança, chamando de moleque, né? Que na origem é cananeu, podemos chamar de Moloque. Então, uma criança muito travessa, muito agitada, muito traquina, desobediente, era chamado de moleque. Vamos lá. A palavra moleque não aparece na Bíblia, mas a palavra Moloque é mencionado referindo-se a um deus e a um demônio. A palavra moleque, por que não pode chamar o filho de moleque? Vamos lá. Por que não pode chamar um filho de moleque? A palavra moleque é derivada de moleque, ou melhor, de Moloque. A palavra moleque é derivada de Moloque, que por sinal é um dos demônios mais cruéis do inferno. Moloque é responsável por fazer as mães chorar. Então, quando você se refere ao seu filho, isso pode ser o filho, pode você se referir a seu neto, sua neta, ou alguém, né? Ou seja, a palavra moleque é derivado de Moloque, que por sinal é um dos demônios mais cruéis do inferno. Moloque é responsável por fazer as mães chorarem ou chorar. Então, quando você se refere a seu filho como moleque, você está amaldiçoando o seu filho. Ainda hoje se chama moleque. Então, moleque vem da origem de Moloque. Segundo a crença bíblica, contida no Antigo Testamento, pelas ordens de Deus, dada ao povo hebreu, através de Moisés, era expressamente proibido a adoração a Moloque, bem como sacrifício de criança a ele. Tal prática seria severamente punido. Ou seja, se o povo hebreu
fizesse alguma ação de adoração a Moloque, né, era punido por Moisés. Deus mandava punir. Então a palavra Moleque vem da origem de Moloque. Moloque, um deus cananeu, que os cananeus e as cananeias adoravam, sacrificavam a ele. E Moloque era